Vamos seguir nossa série de sermões na carta ou nas cartas do apóstolo João. Abra a tua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, no finalzinho da sua Bíblia. Você encontrará as cartas de João. São 3 cartas muito curtas. A segunda e a terceira, então, são curtíssimas. Mas essa primeira carta de João, apesar de não ser longa também, eu já percebi que ficaremos um bom tempo nela, porque são assuntos seríssimos que temos tratado aqui ao longo dessas semanas. Eu vou fazer a leitura bíblica, depois eu vou fazer um rápido resumo do que nós já vimos até aqui em 1 João. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 12. Vamos ler somente do 12 ao 14. Eu peço a máxima atenção, compreensão dos irmãos. Se movimentem apenas em caso de extrema necessidade, para não atrapalhar um outro irmão a prestar atenção na pregação da palavra. 1 João capítulo 2, verso do 12 ao 14 diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vamos orar. Senhor Santo, nós já lemos uma porção da Sagrada Escritura, mais uma vez aqui nessa manhã, porém agora nós clamamos que o Espírito Santo venha nos dar habilidade para entendermos a Tua palavra. Pai querido, se o Espírito Santo não agir poderosamente em nossas vidas nesse momento, eu falarei em vão e meus irmãos ouvirão em vão, Pai, que não seja assim. Mas que à medida que nós leiamos a Tua palavra, que nós estejamos expostos à Tua palavra, Pai querido, que o Espírito Santo nos dê a iluminação necessária para que consigamos compreender a Tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Que através da exposição da Tua palavra, mais uma vez aconteça o que sempre acontece aqui, sempre que nos chegamos nesse momento. Que o Teu nome seja glorificado e que a Tua igreja seja edificada. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já sabemos que tanto a primeira carta de João como o Evangelho de João foram escritos com o mesmo propósito. A igreja de Deus, já no primeiro século, sofria um terrível ataque de uma terrível heresia. Alguns mestres começaram a associar a doutrina apostólica com filosofia grega. Nada contra a filosofia grega. Mas quando tentaram misturar as coisas, o que surgiu disso foi uma heresia que quase matou a igreja nos primeiros séculos. Algo que avançou por 3 séculos de luta contra essa forma de gnosticismo. O problema é que a heresia acontecia como acontece até hoje. Ela entra na igreja de forma disfarçada. As pessoas a entendem apenas como uma nova percepção da verdade, mas as suas implicações são terríveis. Como, por exemplo, 2 implicações terríveis dessa heresia que a igreja sofria. A primeira é que eles passaram a duvidar do fato de Jesus ser Deus. Uma vez que o gnosticismo ensinava uma distinção, um dualismo entre a matéria e o espírito. Para eles, a matéria era completamente má e o espírito completamente bom. De forma que da matéria nada se aproveitava. Com isso,
A conclusão óbvia que chegavam é que o Deus Santo jamais poderia ter habitado num corpo humano, negando assim a divindade de Jesus. Por outro lado, negavam também a humanidade de Jesus, dizendo que Deus só poderia ser invisível, só poderia ser espírito, Deus é algo intangível. Para isso, como essas eram doutrinas tão sérias para o cristianismo, como ainda é hoje em dia, João, apóstolo, o amigo de Jesus, ele, ao escrever tanto a primeira carta, como ao escrever o evangelho, nós observamos isso, ele sequer faz uma apresentação. Normalmente todo mundo, quando escreve uma carta, primeiro se apresenta. Comenta quem é o destinatário, por exemplo. Toda a literatura bíblica é assim quando lidamos com cartas e epístolas. João não. Na primeira carta não, e no evangelho também não. Lá no evangelho, ele começa logo anunciando a divindade de Cristo, dizendo o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, João não abre um debate a respeito da divindade de Cristo e da humanidade de Deus. Não abre esse debate. Lá no Evangelho ele começa assim, mas aqui na primeira carta ele começa da mesma forma. As primeiras palavras de João nessa primeira carta são: aquele que era o verbo, aquele que sempre existiu. Ou seja, ele já anunciou, ele confirmou a divindade de Cristo, mas ao mesmo tempo João disse nas primeiras palavras: nós o vimos, nós o ouvimos e com nossas mãos o apalpamos. Ou seja, Jesus era Deus. Deus sempre existiu. Deus é eterno, nunca houve um período na eternidade que Deus não existisse. Ainda assim, nós o vimos, o ouvimos, o apalpamos. Ou seja, Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. João chega ao ponto de, no início da sua carta, lá do primeiro capítulo, dizer o seguinte, que aqueles que não acreditam em Jesus dessa forma, não pode ter comunhão conosco. Ainda no primeiro capítulo da carta, da primeira carta, né, João desfaz a ideia da inexistência do pecado. Preste atenção. Um dos ensinamentos que falsos mestres transmitiam à igreja já no primeiro século era que se o corpo, a matéria, não serve para nada, se a matéria não tem importância, então eu posso fazer com o meu corpo o que eu quiser. O que importa é o espírito. O que importa são minhas meditações. O que me importa é eu ter acesso a um mistério que não foi revelado a todo mundo. Isso importa. O que eu faço com o meu corpo não tem problema. Ou seja, nada é pecado. Aí João desfaz essa ideia também, ensinando para a igreja o seguinte: ó, Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Treva aqui tem a conotação de pecado, significa pecado. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. João deixa claro que é impossível conciliarmos a santidade de Deus com práticas pecaminosas. Há uma inconsistência, é impossível, há uma incompatibilidade. Quem diz que conhece a Deus não pode andar em trevas, não pode andar em pecado. É claro que nós fizemos uma distinção aqui entre pecar e andar em pecado, porque pecar todos nós pecamos. A Bíblia faz uma distinção muito clara entre pecar como um erro involuntário, não programado, isso é pecado, não deixa de ser pecado, mas existem aqueles que vivem em pecado, que vivem na prática do pecado. Faz essa distinção. A gente aprende biblicamente que quem nasceu de novo, aquela pessoa regenerada, ela vai pecar, e ainda vai pecar. Só pararemos de pecar para sempre quando tivermos um corpo transformado e não nessa história, somente na eternidade. Mas o cristão, ele não vive na prática, não é algo constante. O pecado na vida do cristão deve ser um acidente de percurso e não algo constante. A gente faz essa distinção. Tanto é que o mesmo apóstolo João, ele disse o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A ordem é não pecar. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Isso a gente aprende já no segundo capítulo dessa primeira carta.
Então preste atenção, sigam comigo o raciocínio de João. Primeiro ele desfaz a ideia louca de que Cristo não é Deus e ele reafirma a dupla natureza de Cristo. Cristo é homem e Deus ao mesmo tempo. Não é um Deus que tirou férias de sua divindade para se tornar homem. Não é isso. Enquanto andou do nosso meio, ele foi 100% homem e 100% Deus. Como essa conta fecha? Não fecha na nossa cabeça. Mas Deus, Cristo, não deixou de lado sua natureza divina ao andar pela terra. Foi Deus santo. Foi Deus santo andando pelo chão poluído da humanidade. Então, primeiro João, ele afirma a dupla natureza de Jesus, depois ele afirma a existência e a seriedade do pecado. João ensina que pecado não é uma construção social, não é um dogma desenvolvido pela religião. Pecado é tudo aquilo que afronta a santidade de Deus, e quem criou esse conceito de pecado não fomos nós, foi o próprio Deus Santo. João deixa isso muito claro, mas para que ninguém ficasse desesperado, ele alerta ou ele informa que aquela pessoa que cometeu algum pecado não precisa se matar por causa disso. Temos um advogado junto ao Pai. Jesus intercede por nós, sempre que nos arrependemos de verdade. Na última mensagem dessa série, há 3 semanas atrás, fizemos uma pausa, não foi verdade? Na última mensagem dessa série, nós vimos que o apóstolo João, ele propôs um teste para verificar quem de fato é um verdadeiro cristão e quem não é um verdadeiro cristão. Mas não é um teste para você aplicar no teu irmão, não. É um teste para eu aplicar em mim. Cada um aplica em si mesmo. João propôs um teste, que esse teste é verificar se nós temos as 2 principais marcas distintivas de uma pessoa regenerada. Quais são elas? O zelo doutrinário, o amor pelo mandamento do Senhor e o amor fraternal. Aprendemos aqui no último sermão dessa série de que não basta sermos uma igreja zelosa em sua doutrina se não praticarmos o amor para uns para com os outros. Não basta sermos uma igreja zelosa na doutrina, com uma doutrina enxuta, uma teologia definida, todo mundo conhecendo de cor os 5 pontos, as 5 solas e tudo mais, e isso esfriar o nosso coração. Como também não basta sermos uma igreja caracterizada pelo amor, pela caridade, pelas boas obras, e negligenciarmos a sã doutrina. Segundo, aprendemos com o apóstolo João, uma igreja verdadeira, como um cristão verdadeiro, precisa ter zelo doutrinário e amor fraternal na mesma medida, na mesma intensidade, ao mesmo tempo. Eu não posso escolher uma dessas marcas. Tenho que ter as 2 marcas. O que o apóstolo estava fazendo, ou está fazendo até nesse ponto da carta, é propor um teste para que cada membro da igreja fizesse uma autoavaliação. O que João fez até aqui em sua carta foi definir parâmetros, padrões, critérios, princípios que devem ser encontrados em todos os crentes em Jesus, para que cada crente faça a sua própria avaliação e assim constatar se é um servo fiel, verdadeiro, se nasceu de novo, se é regenerado ou não. É o que João está propondo. Então, se considerarmos tudo que João escreveu até esse ponto da carta, nós vamos chegar à conclusão de que um cristão verdadeiro, ou uma igreja verdadeira, tem que ter pelo menos 4 pontos. Acreditar em Jesus como Deus homem. Não pode acreditar em Jesus apenas como um militante político, que guerreou, que militou pelas causas sociais, em favor do pobre. Não, Jesus é Deus. É Deus. Precisa acreditar em Jesus como Deus homem, precisa reconhecer a existência e os perigos do pecado, precisa amar a lei do Senhor e precisa amar uns aos outros. 4 marcas distintivas apontadas por João até esse ponto da primeira carta. Qual é o problema? O problema é que quando os irmãos começassem a fazer uma autoavaliação, se eles fossem muito sinceros, iriam ficar com o resultado. Estão entendendo? Imagina o apóstolo propõe essa avaliação, que a gente vai fazer essa... Vamos lá. Não precisa me responder não para não passar vergonha. Pensa só aí na sua cabeça.
acredita em Jesus como Deus homem, reconhece a existência e o perigo dos pecados, você ama a lei, você tem esse zelo doutrinário todo. O amor que você tem pelas pessoas é algo que dá testemunho da sua fé. É isso que o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus falou que a forma como nós amássemos uns aos outros iam fazer os de fora olhar para a nossa vida e dar glória a Deus, não glória a nós. Ia resultar em glorificação do nome de Deus. Então, o problema é que quando um verdadeiro crente começa a fazer uma avaliação sincera de sua vida, chega à conclusão de que está muito aquém do que ele deveria ser. Você costuma fazer essa análise? Eu vou além. Eu chego ao ponto de constatar de que nós já fomos mais crentes do que somos hoje. Já nos entregamos mais. Já servimos melhor. Já pregamos com mais intensidade. Já testemunhamos com mais intensidade. Hoje é tanta coisa que a gente tem que fazer ao longo da semana que a gente lembra que somos filhos de Deus no domingo pela manhã. Eu imagino que não há ninguém, nem em nossa igreja, nem na igreja moderna, nem na igreja primitiva, que pudesse fazer um check-up, uma autoanálise, um autoexame e chegar à conclusão de que está 100%. Algum momento na vida você chegou a essa conclusão? Olha, eu sou um crente, ó. Tem crente, mas igual eu, não tem ninguém. Você é assim? Você é esse tipo de gente? Crente nota 10? Tira 10 em tudo. Esses requisitos aqui. Você tira 10 em tudo. Nem você, nem eu. Nem ninguém. Nem os irmãos do primeiro século. Então, o apóstolo João, com coração pastoral, resolveu agora tratar esse problema. Ele próprio lançou um teste que ia gerar pessoas desanimadas na igreja, então ele começa a animá-los. Vocês vão fazer um teste, é como se ele falasse assim, ó, vocês vão fazer o teste, o resultado não vai ser agradável, mas escutem o que eu tenho a dizer agora. É nesse ponto que chegamos. É nesse ponto que chegamos no trecho que nós lemos hoje. Vamos olhar agora para o capítulo 2, do versículo 12 ao 14. Em primeiro lugar, aparentemente, João escreveu esse trecho da sua carta para 3 grupos distintos de crentes. Percebeu isso? Há um grupo que ele chamou de filhinhos, versículo 12 e 14. Outro grupo ele chamou de pais, versículo 13 e 14. E a outro grupo ele chamou de jovens, versículo 13 e 14 também. E normalmente o mais aceito é essa interpretação, de que João está escrevendo para 3 grupos distintos de crente. Mas quando eu digo que essa divisão por faixa etária é apenas aparente, é porque ela não faz o menor sentido, essa forma de interpretar esse trecho. Não faz o menor sentido. Por quê? Porque o que João escreve aos filhinhos deve ser aplicado também aos pais e aos jovens. O que João escreve aos pais deve ser aplicado também ao que ele chama de jovens e aos filhinhos. Não há nada exclusivo para uma faixa etária aqui nesse escrito de João. Então a única possibilidade que faz sentido interpretarmos é que pais, filhinhos e jovens são apenas 3 formas distintas de João se referir ao mesmo grupo de pessoa, a igreja. João está chamando a igreja de filhinhos. João está chamando a igreja de pais. João está chamando a igreja de jovens. Possivelmente filhinhos, como tom paternal, ele como o apóstolo mais velho nessa época já, o último a morrer, pastor da igreja. Então ele chama o povo, a igreja de filhinhos. Ele possa ser que ele tenha chamado o povo de pais, no sentido de que aquela igreja era a primeira geração de crentes, que tinham a incumbência de guardar a doutrina e revelar às próximas gerações. E tenha chamado essa igreja de jovens pelo fato de ser uma igreja nascente. Era uma igreja primitiva. Mas nós vamos encarar a realidade, encarar esse texto, como se João estivesse falando, usando 3 formas de expressões distintas, mas para se referir à igreja. João, nesse momento, faz 3 afirmações de incentivo.
para aqueles irmãos que, ao avaliar a própria espiritualidade, poderiam ficar desanimados com o resultado, João faz 3 afirmações para incentivá-los. 3 afirmações. A primeira é que os seus pecados foram perdoados. A segunda, vocês já conhecem a Deus. E a terceira, vocês já venceram o diabo. 3 afirmações apostólicas, poderosas o suficiente para revigorar os crentes desanimados. Iremos ver cada uma dessas de forma distinta. Em primeiro lugar, irmãos, João escreve aos irmãos que não precisavam desanimar, pois seus pecados já tinham sido perdoados. Olha o versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Ou seja, João deixa claro que um dos motivos dele escrever essa carta era a certeza que estava lidando com crentes de verdade. Gente regenerada, pecadores transformados, gente perdoada. Provavelmente, se João estivesse escrevendo para outro tipo de gente, falsos crentes, para a falsa igreja, as palavras seriam outras. Mas ele usa um tom paternal para falar com esses irmãos. Se nós nos colocarmos na posição dos primeiros leitores da carta de João, nós iremos entender esse tom paternal de João. Imagina você acreditar na heresia de que pecado não existe. Aí chega o apóstolo com toda a autoridade que tem e te explica a existência e a realidade do pecado e manda você fazer uma autoanálise e você descobre que você é um grande pecador. A primeira coisa que João fala para animar aquela igreja é o seguinte, mas vocês eu conheço. O pecado de vocês já foram perdoados. Ainda que em sua própria análise, ainda que em seus próprios olhos, você ainda tenha muito o que melhorar. João está dizendo o seguinte, vocês podem não ser perfeitos. Vocês têm falhas, como igreja, têm falhas que precisam ser trabalhadas. Há pecados em vocês que precisam ser abandonados, mas eu conheço vocês. Vocês nasceram de novo, vocês são crentes de verdade. Quando João escreveu, os vossos pecados são perdoados, era por saber que aqueles crentes, apesar de terem algumas fragilidades na fé, ainda assim eram crentes de verdade. Isso porque, de repente, irmão, a pessoa não domina todas as doutrinas da palavra de Deus, mas ainda assim é um crente verdadeiro perdoado por Jesus. Ou, de repente, a pessoa ainda não consegue ser uma mestra no amor, mas ainda assim é um verdadeiro crente perdoado por Jesus. Na nossa cabeça a gente tem aquela ideia do crente como uma pessoa perfeita, tanto em sua teologia quanto em sua prática. João, primeiramente, está nos fazendo entender diferente. Pessoas cheias de falhas, cheias de defeitos, ainda com pecados a serem abandonados, pode sim ser regeneradas e crentes de verdade no Senhor Jesus. Se formos procurar dentro da igreja os perfeitos, não vamos encontrar ninguém. Nem o pastor, ou principalmente o pastor. O fato de ainda existir pontos a serem desenvolvidos, aperfeiçoados, não significa falsa conversão, não. A gente fica tentando distinguir as pessoas a olho nu, né? Esse é crente, aquele não é, aquele é, esse é verdadeiro, aquele é falso. Eu não estou falando de heresias absurdas, mas às vezes há fragilidades, há incompreensões da nossa fé, há incompreensões doutrinárias que ainda assim a pessoa não deixa de ser nossa irmã. Nós não somos pentecostais, mas os irmãos pentecostais são nossos irmãos. Os irmãos que acreditam em pontos diferentes doutrinariamente nossos são nossos irmãos, mesmo pensando de forma diferente em alguns pontos. É óbvio que existem algumas áreas da teologia que não pode haver diálogo, como por exemplo, entender Jesus como Deus homem, não pode ter dúvida. Quem não entende Jesus como Deus, como divino, não é nosso irmão.
Então, quando a gente tem que olhar para o que é fundamental, para o que é básico, crer em Jesus como Salvador, crer no único Deus verdadeiro, crer na Bíblia como palavra de Deus. Meu irmão, a gente pode entender, ter compreensões diferentes do mesmo ponto, mas ainda assim somos irmãos. É isso que o apóstolo Paulo, é isso que o apóstolo João está nos fazendo entender nesse momento. João trouxe um alento para os irmãos. É como se ele dissesse: filhinhos, ainda que vocês não passem em todos os testes teológicos, doutrinários e práticos, eu sei que vocês são crentes. Eu sei que vocês foram perdoados. Porque a conversão é um ato instantâneo de Deus. A conversão é instantânea. Não é um período de conversão, a conversão é instantânea. O que é a conversão? É você estar em um caminho e mudar de caminho, não é isso que é a conversão? Você está em caminho e você muda de caminho. A conversão é instantânea, agora a santificação é um processo longo e dolorido. Então, primeiramente, João anima os irmãos, reconhecendo que estava diante uma plateia de crentes regenerados por Jesus. Aqueles irmãos não poderiam ouvir a pregação de João sobre pecado e permitir que o acusador usasse a pregação como instrumento apenas para pesar no coração. E eu tenho que admitir, muitos dos meus colegas pregadores fazem somente isso. Usam o púlpito apenas para acusar. As pessoas saem de um culto mais oprimidas do que entraram, porque foram acusadas de seus pecados verdadeiros, mas sem mostrar um caminho da graça. João mostra um caminho da graça para esses irmãos. Em segundo lugar, João escreve que os irmãos não precisavam desanimar, pois eles já conheciam a Deus. Olha o versículo 13. Vamos ler o versículo 13 e o versículo 14, mas somente a primeira parte de cada versículo. Versículo 13, a primeira parte, diz assim: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Pula para o versículo 14, o início. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Para entendermos esse trecho, precisamos voltar ao capítulo 1, versículos 5 e 6. Volta a tua Bíblia no capítulo 1, no versículo 5 e no versículo 6. Que diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Olha aqui para mim. Eu já disse que trevas aqui significa pecado. Então João está falando da incompatibilidade entre o Deus Santo e o pecado. Ao versículo 6, ainda do capítulo 1. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olhe para mim de novo. Nesse ponto, João nos ensina que é impossível ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, conhecer a Deus e permanecer no pecado. À medida que o homem mais se aproxima de Deus, mais se afasta do pecado. É esse processo que chamamos de santificação. O homem regenerado, ele muda de caminho e à medida que ele mais se aproxima do Senhor, que mais conhece a vontade de Deus, que mais examina as Escrituras para conhecer a vontade do Senhor, à medida que ele mais se santifica, mais ele vai abandonando suas práticas pecaminosas. Ou seja, é impossível conhecer a Deus, estar junto de Deus, ter comunhão com Deus e permanecer no pecado. Agora voltando para o capítulo 2, no versículo que estávamos, 14 e 13, quando João diz: Pais vos escrevo porque conhece aquele que é desde o princípio. Filho vos escrevo porque conheceis o Pai. O Pai aqui é o Deus Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Em outras palavras, João estava dizendo o seguinte: eu sei que vocês já conhecem a Deus. Com isso, eu sei que vocês já estão sendo santificados. A afirmação de João é que aqueles irmãos já conheciam a Deus. Era muito importante. Por quê, irmãos? Por dois motivos. Primeiro, porque eles poderiam chegar à conclusão de que não conhecia a Deus assim, da forma que deveriam conhecer. E, como eu disse, pode ser verdade. Pode haver algumas incompreensões ainda na teologia. Mas o segundo motivo é porque, dentre os falsos mestres que atacavam a igreja naquela época, havia aqueles
que defendiam a ideia de que só se conhece Deus através do acesso a uma zona de mistério, que é uma zona espiritual misteriosa que somente os iluminados têm acesso. Eles eram os iluminados. Eles eram mais espirituais do que os outros. Eles eram mais santos que os outros. Então, se alguém quisesse conhecer a Deus, deveria passar primeiro pelo crivo desses líderes religiosos. Nada novo. Isso acontece até hoje em dia. Quantos pastores, quantos líderes têm esse domínio sobre a igreja ao ponto de se apresentar como um ser iluminado e quem quiser conhecer a verdade tem que vir a mim. João está dizendo não. João está dizendo o seguinte, ó, vocês não precisam desses homens. Vocês não precisam ter acesso a uma zona de mistérios, a dons sobrenaturais. Não, vocês já conhecem a Deus. Essa forma simples que você conhece Deus pode não ser profunda, não é verdade? Eu entendo que grande parte dos nossos problemas como igreja é uma compreensão errada sobre Deus. Essa semana vamos começar mais um grupo de discipulado com novos irmãos que estão chegando. E na primeira aula a gente apresenta Deus, para que a pessoa tenha uma compreensão de quem é o Deus das Escrituras. João escreve à igreja, vocês já conhecem o Pai. Em outras palavras, se vocês têm comunhão com Deus, volto a dizer, com toda a dificuldade que vocês tenham, mas se vocês já conhecem a Deus, vocês já estão sendo santificados. Em terceiro lugar, João escreve que os irmãos não precisavam desanimar, pois eles já tinham vencido o diabo. Essa é uma questão que é importantíssimo para aquela pessoa que começa a ter consciência dos próprios pecados. Quando o pecador cai em si e se percebe o quão pecador é, abre-se uma janela de atuação para o acusador. O acusador, ele age em nossas vidas falando verdade, não é mentira, não. Ele lembra o que você fez, de verdade. Não inventa história. Não precisa inventar história. Nós temos atos em nossas vidas vergonhosos o suficiente. Não precisa de fake news contra a gente, não é verdade? Ele lembra o que é verdade. Mas olha o que diz o versículo 13, a segunda parte, né? E o versículo 14, a segunda parte. 13b diz assim, eu vos escrevi, porque tendes vencido o maligno. A segunda parte do versículo 14. Eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Para uma igreja que nem sabia, que já estava acreditando naquela ideia de que não existe pecado, o apóstolo revela-os, deixa claros que os conhecia. E você pode não saber. Essas são as palavras de João. Você pode ter percebido. Alguém pode ter te enganado. Mas você já venceu o diabo. E eu venci o diabo? Você pode estar pensando. Aqui João se refere ao diabo como maligno, ou seja, a expressão total do mal. E um ponto importante aqui é que João não diz, preste atenção, João não diz que os crentes venceriam o maligno. João não disse que os crentes vencerão no futuro o maligno. Segundo o apóstolo, a vitória dos crentes sobre o maligno já aconteceu. Vocês já venceram o maligno, foi o que João escreveu. Os crentes em Jesus já venceram o diabo no sentido de não viverem mais na prática do pecado.
Os crentes em Jesus já venceram o diabo no sentido de não viverem mais segundo o curso desse mundo, como diz Efésios capítulo 2, fazendo a vontade da carne. Os crentes em Jesus já venceram o diabo no sentido de não viverem mais segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que ainda atua nos filhos da desobediência. Estou fazendo alusão ainda a Efésios capítulo 2. É nesse sentido que todos os crentes já venceram o diabo. E mesmo aqueles crentes que ainda precisam melhorar muito como filho de Deus, mesmo aqueles crentes que ainda precisam compreender muito a palavra de Deus, mesmo aqueles crentes que têm dúvidas doutrinárias, que ainda não conseguem ser mestres no amor, ainda esses crentes, segundo a palavra de Deus, já venceram o diabo. Mas preste atenção. O apóstolo não disse que nós vencemos o diabo por mérito próprio. Não é porque a gente foi lá, repreendeu, amarrou e fez o sinal da cruz. Não é nada disso. O crente não é vencedor contra o maligno por suas próprias capacidades, por sua audácia. Nada disso. O crente é vencedor porque ele é forte, segundo João. E ele é forte somente porque a palavra de Deus o fortalece. Não é isso que ele disse? Sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já tendes vencido o maligno. Quem venceu o maligno? O forte. O forte. Volto a dizer porque esse ponto é importantíssimo. João não estava escrevendo para uma igreja perfeita. Gentes de outro patamar. Não era isso. João estava escrevendo para gente igual a gente. Cheio de falhas, cheio de pecado, cheio de problemas, cheio de esquisitice, cheio de dúvidas. Gente igualzinho eu, igualzinho você. Mas que precisavam saber que não tinham por que desanimar, uma vez que a vitória deles, ou a nossa vitória sobre o diabo, já foi estabelecida. Já foi estabelecida. E assim termina essa sessão em que o apóstolo incentiva os crentes a não desanimarem, confiantes que seus pecados já foram perdoados, que eles já conheciam a Deus e que eles já venceram o diabo. Irmãos, é impossível a gente ler esse trecho da carta de João e não fazer uma ligação direta com Jesus. É impossível. É impossível. É impossível não ligarmos isso tudo a Cristo. Tudo que João escreveu para animar os crentes aponta para Jesus. Preste atenção. Os pecados dos crentes foram perdoados por causa de quem? De mim? Por causa dos reformadores? Por causa do apóstolo João? Não, por causa de Cristo. Os crentes só conhecem a Deus por causa de Cristo. Os crentes venceram o diabo somente por causa de Jesus. Vejamos cada um desses pontos para compreendermos melhor. Em primeiro lugar, só em Jesus temos perdão de nosso pecado. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, eu vou ler para os irmãos. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: Ele quem Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Só Jesus, irmãos, pode livrar o pecador da culpa do pecado. As boas obras, a religiosidade não podem nos redimir. Só Jesus pode nos redimir. Terapias podem até nos livrar do sentimento de culpa, mas só Jesus nos livra da culpa. Somente Ele. Então, se somos perdoados por causa de Cristo. Somos perdoados por causa de Jesus. Em segundo lugar, só conhecemos a Deus por causa de Jesus. E quem quiser conhecer a Deus, necessariamente tem que ir a Cristo. Não adianta ir à igreja. Não adianta ir à igreja batista, não adianta ir em qualquer outra religião, não adianta procurar em outro lugar, não adianta somente ler, não adianta somente estudar, não vai encontrar Jesus no seminário, não vai encontrar Deus no seminário, não vai encontrar Deus em lugar nenhum, senão em Jesus. Olha o versículo 14, versículo 6, do capítulo 14 do Evangelho de João.
Mesmo João narrou isso. O Evangelho de João 14:6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também o Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto, Jesus falando. Versículo 8, replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Felipe é aquele falador, aquele que abre a boca na hora errada. Sabe aquela hora que a gente está dando aula e pergunta se alguém quer fazer alguma pergunta, a pessoa faz aquela pergunta mais óbvia, mais ridícula que tem. A gente fica com medo de fazer pergunta, com medo de ser ridículo, né? Esse foi Felipe. Jesus tinha acabado de comunicá-los que ele era o Pai. Quer ver o Pai? Olhe para mim. Aí Felipe vai e pergunta: Senhor, mostra, pergunta não pede, né? Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Olha a resposta de Jesus no versículo 9 do capítulo 14 do Evangelho de João. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. Quer conhecer o Pai? Olhe para o Filho. Olhe para Jesus. Não há várias formas, não há vários caminhos, não há várias opções. Ninguém pode ir a Deus se não for por Jesus. Da mesma forma, ninguém chega a Deus com as boas obras, ou com meditação, ou com religiosidade, nada disso. Somente através de Cristo. E em terceiro lugar, foi Jesus quem venceu o diabo por nós. Nós não tínhamos, vamos falar a verdade, a menor condições de vencer a morte e o diabo. A menor condições. Nós não tínhamos a menor chance contra o nosso acusador. Jamais conseguiríamos vencer a morte e o diabo, mas Jesus o venceu em nosso lugar. Mais que isso, Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 13 e 14, Paulo disse que Jesus ridicularizou os principados e as potestades na cruz do Calvário. Os envergonhou, expondo-os publicamente. Olha o que diz. Colossenses 2, 13 ao 15, diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos. Preste atenção agora. Tendo cancelado o escrito de dívida. Sabia que havia um escrito de dívida contra nós? Sabia disso? Sabia que havia um documento onde nele estava registrado todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões e qual deveria ser a nossa pena? Havia esse documento. Mas Paulo está dizendo o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É a nossa vitória. Jamais teremos condições de fazer isso. Não tínhamos força, não tínhamos caráter para lutar contra o adversário de nossas almas. Mas o nosso Cristo não apenas lutou a nossa luta, mas ele venceu por nós e derrotou o nosso principal adversário. Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. E ele deve ser o centro de nossa vida. Eu preciso terminar com 4 aplicações. A primeira, quem ainda não se sente perdoado, pode hoje se achegar a Jesus. Confessar seus pecados para Cristo. Não existe pecado que ele não possa perdoar. Não existe pecado que ele não queira perdoar. A confissão diante de Jesus, não confessa para mim não.
Nem quero saber. Mas te incentivo a confessar a Cristo. A confissão de pecado é o início de uma trajetória de mudança radical em nossas vidas. Em segundo lugar, para os que já tentaram se aproximar de Deus por vários caminhos diferentes e nunca conseguiram, é porque tentaram chegar a Deus pelo caminho errado. Abandone, por exemplo, a sua justiça própria. O que é a justiça própria? É a pessoa que acha que vai conseguir chegar a Deus praticando bem, por próprios méritos. Abandone a ideia que conseguirá chegar a Deus executando boas obras, com práticas de religiosidade, frequentando a igreja somente. Abandone essa ideia. Entregue-se a Jesus. Só assim você encontrará o Pai. Em terceiro lugar, é possível que haja entre nós pessoas que ainda sofram com a opressão do maligno e com as acusações de Satanás. Você precisa sair daqui com a certeza de que o diabo já foi derrotado. Jesus o expôs ao ridículo publicamente na cruz do Calvário. Quem confia na obra de Cristo já venceu o diabo. E por último, mesmo nós, que já entendemos a mensagem da cruz, que já fomos chamados das trevas para a luz, que já nascemos de novo, como a Bíblia diz, ainda assim podemos estar carregando falhas ou incompreensões a respeito do nosso perdão de pecados, a respeito da pessoa e da obra de Deus, a respeito da nossa vitória sobre o maligno. Pode estar acontecendo com qualquer um de nós, qualquer coisa dessas, nesse momento. Mas buscando a Jesus, nos aproximando de Jesus, clamando a Jesus, encontraremos o que precisamos para o nosso aperfeiçoamento. Amém? Vamos falar com Deus? Pessoal do louvor, por favor. Senhor Deus, nós nos rendemos a Tua palavra nessa manhã mais uma vez. Palavras consoladoras que vêm ao encontro de cada um de nós, nos fazendo lembrar de que nossos pecados já foram perdoados, de que nós já conhecemos a Deus e de que nós já vencemos o acusador. Pai amado, que a pregação de hoje sirva para gerar pessoas livres de verdade. Que por acaso, se por acaso existe alguém no nosso meio ainda oprimido pela religiosidade, que passou a vida apenas ouvindo acusações, que essas pessoas sejam libertas hoje, não por minhas palavras, mas por suas palavras, por tuas palavras, ó Deus. Dar-nos livre acesso a Jesus. Desperta o nosso coração nesse momento para o fato de que Cristo é o nosso amigo presente, o Deus fiel, nossa rocha firme, como cantamos hoje. Leva-nos a Cristo. Que todos nós consigamos nos aproximar de Jesus, ainda nessa manhã. Em nome de Jesus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces
dos hinos, Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor na alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces,